Tá dando? Muito bem, amados irmãos, amadas irmãs, Deus abençoe. Mais uma aula do nosso curso Fé Católica, direto aqui da casa, direto da casa de oração da comunidade de Evangelização Fonte de Vida, o grupo que eu faço parte. Já tem aí várias aulas, as últimas 3 a respeito do purgatório, do inferno, e hoje nós vamos falar do céu. Por isso nós estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então aqui também na comunidade tem alguns irmãos que veio participar dessa nossa formação, que está aqui conosco, e é uma alegria para mim, para o coração de Deus, vocês estarem aqui, para juntos mergulharmos nos mistérios de Deus, na sua santa palavra, e hoje nós vamos falar a respeito do céu. Essa palavra que muitas vezes fica somente na palavra. Muitas vezes a gente, o céu, mas o que é o céu? O céu existe? Que realidade é essa? Como chegar lá? Como os que conseguem evitar o céu? Da mesma forma, as aulas que tem a respeito do purgatório e do inferno. O purgatório existe? Qual o embasamento bíblico para se acreditar nesse dogma, nessa verdade de fé? Então, na aula do purgatório, está embasado biblicamente falando, para não ter desculpa para nós católicos, e também quando um irmãozinho protestante chegar ali e questionarmos a respeito da fé, nós sabemos como responder. Nós vivemos num mundo em que hoje se relativiza muito a fé. Muitos até desacredita de que Deus existe. Automaticamente dizendo que Deus não existe, ele também não acredita no mal, nem no bem. Acha que tudo é por acaso. Dizendo isso, também não acredita no inferno. E aí, essas verdades de fé, é necessário a gente aprendermos os fundamentos para que realmente a gente acredite. E a gente evite o inferno, deseje o céu, e se por acaso o céu não vier no primeiro momento, que o Senhor nos dê a graça de nos purificarmos dos pecados que talvez algum de nós leve quando morrermos no estágio do purgatório, onde nesse estado em que a alma se encontra, ela vai ser purificada, mas ela já tem certeza do céu. Ainda não está, mas ela já tem certeza. Para o inferno ela não vai mais. Por isso que lembro de uma frase que disse lá na aula do purgatório. São Frei Damião de Bozano, ainda não é santo da Santa Mãe Igreja Católica, mas um grande missionário, frade capuchinho franciscano, que veio da Itália aqui para o Nordeste e fez um trabalho missionário, pastoral muito grande em todo o Nordeste. Andou aqui também na cidade de Juazeiro do Norte. E uma pessoa um dia perguntou para ele se ele tinha medo de morrer. E aí ele disse: sim, eu tenho medo de morrer. Ele disse: mas como, Padre Damião? Como o senhor tem medo de morrer? Um homem santo como o senhor? Ele disse: é, minha filha, porque quando eu morrer, eu não sei para onde eu vou. Imagina você, a incerteza, porém, acreditar no céu e nessas outras realidades. E Frei Damião concluiu dizendo o seguinte: todos os dias, rezo e peço a Deus que Ele reserve para mim um lugarzinho no purgatório. Porque, estando lá, eu sei que eu não vou me condenar. Eu irei para o céu. E aí, diante dessa resposta de um homem tão santo, a gente passa a se espelhar, por assim dizer, tomar esse exemplo e acreditar no céu. Porém, o céu é um lugar que só entra quem é santo. Só está no céu quem realmente morreu num estado de amizade com Deus aqui nessa terra. Me desculpe, saí de uma gripe e ainda ficou uma coceirinha na garganta. Então, em alguns momentos você vai ver com o bichinho do e vou ter que estar tomando água de vez em quando.
E também esta aula ela vai servir como fundamento. Nós vamos entender essa realidade do céu, mas também nós vamos dar alguns fundamentos bíblicos para os irmãozinhos protestantes, que diz que quando a pessoa morre, ela está numa dormição, ela não está ainda no céu, simplesmente morreu, está dormindo, aguardando a segunda vinda de Cristo Jesus, onde ele vai vir julgar a humanidade. E neste julgamento, aí sim, a alma se encontrará ou no céu ou no inferno. O irmãozinho protestante não acredita no purgatório, porém já tem um embasamento bíblico aí na aula a respeito do purgatório. Então aqui nós vamos embasar essa maneira de crer dos irmãos protestantes. Está correta? Tem embasamento bíblico para isso? Realmente tem gente no céu ou não? Realmente as pessoas que morrem estão numa dormição? Então nós vamos ver na aula de hoje, tá certo? Já pegando como fundamento bíblico, nós vamos pegar a nossa Bíblia em São Mateus, no capítulo 5 e no versículo 13 ao 12. Mateus 5, do 3 ao 12. Onde é uma palavra bem conhecida de todos nós. Creio que você, irmão, irmã, que está vendo o vídeo aí, deve conhecer essa palavra. E se você em casa tem a Bíblia, pegue para você acompanhar, onde ela vai dizer assim: bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, esse trecho da Sagrada Escritura abre, por assim dizer, o ministério de Cristo, onde ele vai anunciar a boa nova da salvação. E ele basicamente inicia falando das bem-aventuranças. O que é um bem-aventurado? Nada mais do que uma pessoa que morre em estado de graça, em amizade com Deus. Por isso que a palavra também vai nos falar no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, quando Maria vai ao encontro de sua prima Santa Isabel. E lá ela canta o Magnífica. No Magnífica ela diz: bem-aventurada és tu que crestes. Então Maria foi a primeira bem-aventurada. Ela cantou no Magnífico: por isso todas as gerações me proclamarão, me chamarão de bendita. Então Maria foi a primeira bem-aventurada. Com a vinda de Cristo, o céu se abre. As portas do céu se abrem para acolher aqueles que morreram na antiga aliança. E daqui para frente tem os bem-aventurados. E ele vai narrar quem são os bem-aventurados e que herdarão o reino dos céus. Está aqui na palavra de Deus. Na primeira bem-aventurança ele vai dizer: bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque dele é o reino dos céus. A palavra vai se referir ao reino. Então, existe um reino. E neste reino tem um rei. Um reino sem um rei não é reino. E um rei que não tenha um reino para reinar, ele também não é rei. Né? Porém, tem um rei. E aqui ele fala que tem um reino. E o rei quem é?
é Jesus, né? E o reino onde Jesus vai reinar é o povo de Deus. Toda a criação que Deus criou, a criação visível e também a criação invisível, que nós vamos ver já a respeito disso aí. Em Mateus, no capítulo 3, se você tiver com a Bíblia, só volta atrás uma página. No capítulo 3 e no versículo 2, vai ter a primeira palavra de João Batista quando ele anunciou que a vinda do reino dos céus estava próxima. João Batista vai dizer, dizia ele, quem? João Batista, fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. E no capítulo 4 e no versículo 17, Jesus inicia o seu ministério também de anúncio da boa nova, da mesma forma, só que ele traz uma palavra à frente do que a outra de João Batista. Ele vai dizer, desde então Jesus começou a pregar, fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. João Batista ele diz, está próximo o reino dos céus. E Jesus diz, o reino dos céus está próximo. Quando João Batista diz, está próximo o reino dos céus, é porque eles ainda não tinham tido um encontro. Jesus ainda não tinha, João Batista ainda não tinha se encontrado com Jesus. João Batista sabia que o reino estava próximo, mas ele ainda não tinha encontrado. E quando Jesus ele vai dizer, está próximo, o reino dos céus está... Aliás, João Batista diz, está próximo o reino dos céus, para dizer que o reino dos céus é quem? É Cristo Jesus, que estava próximo. E Jesus, ao contrário, ele vai dizer, o reino dos céus está próximo, que agora já chegou. Ou seja, com Jesus se inaugura o reino dele aqui nessa terra. Com Jesus se inaugura o reinado de Deus sobre toda a humanidade. Então, o reino dos céus agora está próximo. Está tão próximo que habita dentro de cada um de nós. Pois São Paulo vai dizer, lá em Coríntios, acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo, que o próprio habita em vós? Então, o reino dos céus agora está tão próximo que está dentro de nós. E aí a gente vai entender a ação de Deus nos filhos dele, em nós, filhos deles. A ação de Deus em nós, ela se dá pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O Pai, ele é o Criador. O Pai foi quem criou tudo. O Espírito Santo, aliás, Jesus, o Filho, é o Salvador. Jesus foi que veio para nos salvar. Quando Jesus ascende ao céu, envia o Espírito Santo. O Espírito Santo tem ação na humanidade para santificar. Então, o Espírito Santo habita em nós pela ação do batismo e aí vai agindo na vida do cristão para santificá-lo enquanto a vida estiver aqui nessa terra. Vai tendo a graça de ser impulsionado para as boas obras, apesar de que muitas vezes nós não a fazemos. Mas é interessante você perceber esta fala de Jesus, porque agora ele está próximo, ele está no meio do seu povo. Ele ascendeu aos céus depois da sua morte, mas disse, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, o céu existe e o céu é uma realidade, veja bem. Um dia os apóstolos viram Jesus rezando e flagraram ele várias vezes rezando. E chegou um dia que ele se incomodou com aquilo e disse, Jesus, ensina-nos a rezar. E aí Jesus vai rezar, ensiná-los a oração do Pai Nosso, a oração universal dos cristãos. E na primeira frase do Pai Nosso, como é que diz? Pai nosso que está nos céus. Pai nosso que está no céu. O céu existe. O Pai que é nosso e está no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Olha, mais uma vez, o reino de Jesus,
que está aqui no meio do seu povo, que está na igreja, que está em nós. Jesus é rei, Ele é quem reina. E é interessante que na oração do Pai Nosso vai falar a respeito do céu e também vai falar a respeito da vida aqui na terra, quando Ele vai falar a respeito do perdão. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E no finalzinho a gente reza, Jesus nos ensinou a rezar para nos livrarmos do mal, porque o mal pode nos precipitar no inferno. Mas livrai-nos do mal, amém. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a respeito do céu. Na profissão de fé que nós católicos professamos, a primeira frase também que nós professamos a fé, rezando a oração do credo, como é que nós dizemos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de quê? Dos céus e da terra, né? E é interessante, vou pegar aqui o Catecismo da Igreja Católica, porque isso é dogma da nossa fé. Existe o credo comum de toda a igreja e existe um outro credo que é semelhante, porém é o credo de Niceno Constantinopolitano, que é um credo mais completo. E eu queria que você se ativesse a esse, onde ele vai dizer, creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e das coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, nós cremos em toda a criação de Deus. Cremos nas coisas materiais, nas coisas visíveis, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente pega, naquilo que é palpável. Qualquer coisa que a gente vê é matéria. Então tudo foi Deus que criou. E também as coisas invisíveis. O que são as coisas invisíveis? Os anjos, essas realidades que nós estamos vendo aqui a respeito do céu, do inferno e do purgatório. Essas realidades são coisas invisíveis. Porém, o inferno não foi criado por Deus. Deus não criou o inferno. O que é o inferno? Aliás, e poderia dizer o mal. Deus não criou o mal. O que é o mal? Senão a ausência do bem. É como a luz. Existe a escuridão? Não, a escuridão não existe. A escuridão nada mais é do que a ausência da luz. Quando você na sua casa chega à noite, você acende a luz para ficar claro. E quando acende a luz, as trevas, a escuridão se dissipa. Existe a noite e o dia, por quê? Porque o movimento de rotação e translação da Terra, em determinado momento, o lugar onde nós estamos vai estar de costa para o Sol. Então, a escuridão existe? Não, o Sol está lá brilhando, só que nós estamos no movimento onde aqui está noite, onde essa parte que nós chamamos de noite, que é a escuridão. Porém, quando a Terra vai fazer o seu movimento e gira, o Sol nasce novamente e as trevas se dissipam. Então, as coisas visíveis e invisíveis, Deus não criou o mal, Deus não criou o inferno. O inferno nada mais é do que a ausência de Deus, certo? Mas hoje nós estamos falando a respeito do céu. Porém, na nossa profissão de fé, nós cremos nas coisas visíveis e invisíveis. E ele vai continuando. Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus. Mais uma vez, no credo, nós falamos a respeito do céu, que Pai enviou seu único Filho para nos salvar, que veio de quê? Do alto, do céu, certo? E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilato, e padeceu e foi sepultado. Vamos ficar por aqui, só para dizer para você que nós cremos nesta realidade do céu. Na profissão de fé que nós rezamos, que nós professamos, nós falamos a respeito do céu.
Então essa realidade que precisa ser mais desejada por nós cristãos, poderia dizer, por nós católicos. Deixa eu ver aqui. E se você pegar a Bíblia de tradução da Ave Maria, ela é dividida em algumas partes. Se você pegar a partir do capítulo 13 até o 18, a Bíblia da Ave Maria, ela vai tratar das parábolas a respeito do reino dos céus, onde Jesus vai falar de comparações a respeito do céu, onde ele vai fazer uma comparação do semeador que saiu a semear, onde ele vai dizer que algumas sementes caíam em terra pedregosa, em terra de chão batido, em terra de espinhos, e outras caíam em terra boa. Depois, lá na frente, Jesus vai explicar a respeito dessa parábola. No capítulo 13 ainda de São Mateus, ele vai falar a respeito da parábola do joio e do trigo, né? Onde o joio foi plantado, mas também cresceu o trigo. E aí as pessoas vão perguntar, como foi? Se nós plantamos só trigo, quem foi que semeou o joio no meio? E aí Jesus vai dizer que foi o inimigo, né? Que se disfarçou, porque o joio e o trigo é semelhante, eles são basicamente igual, a base e a planta. Porém o joio, ele é vazio, ele não tem semente. Você pegar num pendãozinho, né, na semente do trigo, e se por acaso você tiver do joio, você vai ver que a do trigo ela é durinha, porque ela dentro tem uma semente, como um grão de arroz. E ao do joio não, ela é igual, mas se você aperta ela é vazia, não tem semente, né? É a questão do mal. O mal sempre é vazio. Então Jesus ele vai fazer essa comparação. Ele vai fazer também uma comparação do reino, que é como um grão de mostarda, né? Que é a menor das sementes, mas quando ela cresce, se torna a maior das hortaliças, que até os pássaros do ninho, os pássaros do céu fazem ninhos nela. Ele vai falar a respeito também do fermento, que o reino dos céus é como uma mulher que está cozendo um bolo, uma massa, e põe uma porção de fermento na massa para fermentar e crescer, né? Ele vai falar a respeito do tesouro e da pérola perdida, né? Que quem encontra é como encontrar também o reino dos céus. Ele vai falar a respeito das redes, que algum pescador lança e traz muitos peixes quando se lança a rede. Então, nessa parte da Sagrada Escritura, no Evangelho de São Mateus, vai falar a respeito do reino dos céus. Então, quando Jesus anuncia algo, é porque existe. E é um bem muito, mas muito precioso e que nós devemos desejar e encontrar esse reino dos céus. E agora eu queria que você pegasse a Bíblia em São Mateus, no capítulo 16. São Mateus, no capítulo 16 e no versículo 16. Aliás, pega a partir do 13. São Mateus, capítulo 16, versículo 13. Do 13 ao 19. Você em casa também pegue a sua Bíblia para que nós possamos acreditar, mergulhar nesta palavra e ver realmente o que o Senhor fala a cada um de nós como forma de instruirmos para acreditarmos nessas verdades. São Mateus capítulo 16, versículo 13 diz assim: chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
E Jesus então disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Olha a palavra. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Presta atenção. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Vamos mergulhar em cima disso aqui. E quero trazer para você uma doutrina católica, aqui dizendo para você católico. O catecismo da Igreja Católica vai dizer o seguinte: que fora da igreja não há salvação. Vamos entender isso aqui. Existe um monopólio para a salvação quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos as verdades evangélicas, quando nós estamos na Igreja Católica e sabemos que ela é a porta da salvação e nós a rejeitamos, fica muito difícil salvar. Uma vez que nós experimentamos, cremos, professamos a nossa fé, deixa eu ver, professamos a nossa fé, e por algum motivo a gente abandona, fica difícil a salvação para essa pessoa. E aqui eu não estou julgando ninguém, aqui eu estou usando do fundamento bíblico para dizer para você o seguinte: Jesus ia caminhando para Cesareia. Nesse percurso estavam os apóstolos. Jesus pergunta para os apóstolos: e aí, no dizer das pessoas, que você está no meio do povo, o que as pessoas falam a respeito de mim? E aí os apóstolos começam a responder a Jesus. Uns dizem que você é Elias, outros Jeremias, outros uns dos profetas. E aí Jesus vai dizer: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, aquele homem ousado, já tem a aula a respeito da verdadeira igreja aí no canal, então você pode vê-la. E aí Pedro vai dizer: tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus se alegra com essa Jesus se alegra com essa fala de Pedro e diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou. É interessante você entender isso aqui. O que Pedro falou não veio do humano. O que Pedro falou aqui não veio da vontade dele, do intelecto dele, de uma descoberta pessoal. Não, foi o próprio Espírito que revelou a Pedro quem era Jesus, e ele faz a sua profissão de fé. Pois Jesus vai dizer: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Pedro teve uma revelação dos céus, certo? E nesta revelação do céu, Jesus vai concluir: e te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha aqui Jesus falando que o inferno existe, e que o inferno ataca a igreja de Cristo, a igreja de Pedro. Porém, os ataques à igreja, nenhum deles vai ser vitorioso. Por quê? Porque as portas dos infernos não prevalecerão contra a igreja que Cristo fundou na pessoa de Pedro. E ele ainda deu uma autoridade a Pedro. Preste atenção, pois é a palavra de Deus, não sou eu que estou inventando, eu estou lendo a palavra de Deus para você. Ele vai dizer: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Quando Jesus aqui entrega a chave, ele não está entregando somente a Pedro, não. Ele está entregando à igreja, dizendo que a igreja é a porta de salvação aqui nesta terra. É a igreja que guarda o depósito da fé. É a igreja que tem a missão de anunciar a boa nova do reino dos céus. É a igreja que tem a missão de guardá-la com fidelidade, anunciar o evangelho de forma verdadeira e genuína, sem mistura.
Então a Igreja Católica Apostólica Romana ainda hoje anuncia o mesmo Evangelho da mesma forma quando foi anunciado pelos apóstolos na Igreja primitiva. Não existe mudança no anúncio do Evangelho até hoje dentro da Igreja Católica, e não vai haver mudança. E é interessante você perceber que Jesus entrega uma autoridade, a chave do reino dos céus. A chave é algo que abre a porta que está fechada, ou então fecha, não é assim? Por isso que ele vai dizer: tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Olha a autoridade da Santa Mãe Igreja. Tudo que ela declara como dogma de fé é atestado também no céu. Tudo que a igreja declara como contrário à fé e desliga aqui nessa terra, também é desligado no céu. Certo? Não é eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares aqui na terra será também desligado no céu. Certo? E aí você vê essa expressão: fora da Igreja Católica não há salvação. Por exemplo, vamos entender isso bem direitinho para não ficar dúvida. Eu, Rony, católico, apostólico, romano, nasci e me criei na Igreja Católica, fui educado na fé pela minha mãe, me casei dentro da Igreja Católica, fui batizado na Igreja Católica, me crismei já depois de adulto, porque minha mãe não me levou para a catequese de iniciação, a da primeira Eucaristia e o do crisma. Então isso eu já fiz já adulto, já grande. Mas eu vim ter o meu encontro pessoal com Cristo Jesus de verdade perto dos 23 anos de idade, já depois de casado. Foi quando eu tive o meu encontro pessoal com Cristo. Foi quando eu vim descobrir a igreja e tive e tenho muita sede de conhecimento. Foi a partir daí que, entrando num grupo de oração, comecei a ter formação e conhecer a fé. E hoje eu tenho quase 23 anos de caminhada. 22, né, Zé? Por aí, né? 21. Hoje eu tenho 22 anos de caminhada em Cristo Jesus. Então, tendo essa caminhada em Deus, imagina você, depois de descobrir todas as verdades divinas da igreja, e aí eu, por um deslize, abandone a fé católica, conhecendo as verdades e rejeitar a fé católica. Então, para mim, se isso acontecer, fica difícil me salvar. Por quê? Porque eu estou fechando a porta da salvação para mim. Se eu sei que a salvação foi dada através da Santa Mãe Igreja, na própria pessoa de Cristo Jesus, e eu rejeito, eu não aceito, então fica difícil para mim me salvar. E aqui eu não estou dizendo que eu vou me condenar. Condenação e salvação só compete a Deus e a alma do penitente aqui nessa terra, depois que ela deixa essa matéria, deixa esse corpo. Aí vai vir uma coisa chamada juízo particular, que nós vamos ver já já isso aí. Então quero que fique claro e bem entendido aí. Os irmãos que estão aqui, estão entendendo o porquê não há salvação fora da igreja? Certo? Por exemplo, eu, como católico, conhecedor dessas verdades, de repente a cabeça vira, eu me torno um protestante. Então eu vou negar muitas verdades da fé. É difícil a salvação para mim. De repente eu conheço as coisas aqui e tal, aí eu me torno um espírita. É difícil a salvação para mim. E aqui eu estou dizendo para quem é conhecedor, certo? Pois a palavra também vai dizer: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo em que a gente não conhece, no dia do nosso encontro pessoal com Cristo Jesus, essa pessoa, essa alma vai ser julgada com menos rigor do que eu que conheço, do que você que talvez conheça. Tá bom? Então vamos dar continuidade. O que é o céu?
Vamos mergulhar nesse dogma de fé. Na primeira carta de São João, no capítulo 4 e no versículo 8, vai dizer que Deus é amor. João definiu Deus. Não havendo outra palavra para definir Deus, ele disse: Deus é amor. Então, o sumo bem, o amor, que é Deus, e o reino dos céus está nele, no próprio Jesus, que disse que estaria no meio do seu povo, que está próximo agora. Deus é amor. Então, o que é o céu afinal? Nós vamos entender que o céu, gente, assim como o inferno e o purgatório, não é um lugar físico, como aqui você está vendo essa casa. Não é um lugar físico, é um estado onde a alma se encontra. Você lembra que nós falamos a respeito do credo, que Deus criou as coisas visíveis e invisíveis? Quando nós morremos, esse corpo material, ele se destrói, os vermes vão comê-lo. O que fica? A alma e o espírito do homem. O que é a alma? A alma é a consciência que fica, certo? Então, quando a pessoa morre, o mundo invisível, ele passa a ser visível, pois ali agora está somente a alma. Quando a alma deixa a matéria, deixa o corpo, o espírito deixa, e aí ela já vai se encontrar diretamente com Deus para um julgamento particular. Neste momento é passado a vida inteira de qualquer pessoa que se encontra, que morre, que se encontra com Deus. E neste momento, não é Deus que condena ninguém. Quando a alma se encontra com Deus e ela vai percebendo que Deus traçou um plano reto de amor e salvação para ela, e ela vai percebendo que ela acabou se desviando do caminho em alguns momentos da vida dela. E não é Deus que condena, a própria alma toma consciência de que Deus quis o que é bom para ela, mas ela não quis, ela rejeitou. E ela, tomando consciência daquilo, ela vai sofrer, ou no purgatório. E o que é o sofrimento do purgatório? É a ausência de Deus. Porém, a alma que está no purgatório, ela tem certeza da salvação. Aquilo ali é um momento, um tempo que ela vai passar, um tempo passageiro, que ela não conhece esse tempo. Esse tempo é determinado por Deus. Porém, ela tem certeza da salvação. E ela sofre por quê? Porque ela não pode estar diante de Deus. E aquela alma que tem certeza que ela rejeitou o plano de amor e salvação de Deus completamente, então ela mesma se precipita no inferno. E lá ela vai sofrer os tormentos da eternidade. E o que é esse tormento? É a ausência de Deus. Certo? E o que é o céu? A alma que morre em estado de graça, em estado de amizade com Deus, ela vai perceber que Deus traçou um plano de amor e salvação, um caminho reto para ela, e ela não se desviou desse caminho. Então, ela vai experimentar desse estado em que a alma vai se encontrar com Deus, que é amor. E aqui eu trago para você uma visão de Santa Faustina. Santa Faustina, ela teve algumas experiências místicas, e Deus deu a graça dela ter uma visão do céu, do inferno e do purgatório. E ela define que o céu é um lugar de amor contínuo, de amor constante. A alma se encontra tão envolvida pelo amor de Deus, pelo próprio Deus que é amor, e esse amor ele vai se renovando a cada milésimo de segundo, ou seja, o amor nunca acaba. Lembra São Paulo quando ele vai falar lá em 2 Coríntios a respeito do dom do amor? Ele vai dizer: a profecia acabará, o dom de línguas findará, tudo passará e o amor permanecerá. Só o amor não acabará. Então, o que é o céu afinal? É um estado onde a alma se encontra completamente imbuída do amor de Deus
E ali ela está agora vendo-o face a face, tal como ele é. São Paulo vai dizer, aqui nós vemos de forma como se no espelho ofuscado. O que era o espelho no tempo que Paulo disse isso? Não existia o espelho que a gente conhece hoje. O espelho no tempo de Paulo era uma peça de bronze bem polido mesmo, ao ponto de refletir a imagem de alguém que se colocasse pertinho ali. Porém, ela não via nitidamente, ela via embaçado, né? E aí São Paulo vai dizer, hoje nós vemos como que um espelho ofuscado. Hoje as realidades que a gente conhece a respeito do céu, gente, é como um espelho ofuscado, a gente não tem noção do que é, né? Mas São Paulo vai dizer, chegará o dia que nós veremos tal como ele é, face a face, ou seja, o próprio amor, onde a alma vai se encontrar tão imbuída, tão cheia, completa desse amor, que ela vai se completar totalmente. Para ela não existe nada mais, ela e Deus, e o amor contínuo, só se renovando dentro dela. Então, o céu é esse lugar de amor contínuo, onde o amor está presente, né? E Santa Faustina teve essa graça, Deus deu essa graça de ver. Mas também nós podemos entender uma outra, mas também nós podemos ver um ponto dos pensadores da igreja. Por exemplo, São Tomás de Aquino, ele falava a respeito do corpo glorioso de Cristo Jesus, porque Cristo ressuscitou e o corpo de Jesus era matéria. É tanto que quando ele ressuscita, você lembra da passagem, quando ele vai se apresentar aos apóstolos, não está lá Tomé, e depois ele aparece para Tomé e pede para Tomé vir tocar nele, tocar mesmo. Em outra aparição de Jesus, ele estava na beira da praia, lá havia os apóstolos que tinham pescado. Jesus tinha preparado ali uma fogueira e pediu peixe para assar e eles comerem. Então Jesus comeu. Um espírito não se alimenta, um espírito não dá para tocar. Então Jesus tinha um corpo material, porém um corpo glorioso, um corpo que aparece e desaparece. É algo misterioso realmente, que só Deus sabe explicar. Por quê? Como é que você sabe disso? A palavra vai dizer que eles estavam trancados em uma sala e de repente Jesus se colocou no meio deles. Ele não entrou pela porta, somente apareceu. E do nada também sumiu. Quando eles estavam caminhando, os discípulos de Emaús, Jesus glorioso apareceu para eles, eles não conheceram. E depois eles entraram e cearam juntos. E quando Jesus partiu o pão e entregou a eles, Jesus simplesmente desapareceu, né? E é tanto que eles ali acreditaram, né? E disse, é verdade que quando ele falava a nós, nosso coração se abrasava. Então, os pensadores, São Tomás de Aquino, ele vai falar também de um lugar. Porque o corpo, matéria, ele ocupa um lugar, né? Ocupa um lugar. O espírito, a alma, por assim dizer, ela não precisa, ela não tem matéria, então não é um lugar. Mas esse lugar que o corpo glorioso está, certo? Que também nós acreditamos firmemente que a Virgem Maria assunta ao céu com um corpo glorioso. Onde sai heresia? Talvez um irmãozinho protestante esteja vendo isso aí dizendo, onde é que está escrito isso aí? E aí, meu irmão, nem tudo está escrito na Bíblia, nem tudo está na Sagrada Escritura. Mas é interessante você perceber o seguinte: você conhece o túmulo da Virgem Maria? O lugar onde foi colocado o corpo de Nossa Senhora, existe? Não existe. Imagina você, a tradição católica, trazendo aqui para o Juazeiro do Norte. Nós estamos falando aqui de Juazeiro do Norte. Tem aqui na Igreja do Socorro o túmulo, no altar principal da igreja, do Padre Cícero Romão Batista, que logo logo será elevado aos altares.
Esse túmulo, ele é visitado por muitas pessoas. A cidade de Juazeiro do Norte é uma cidade de romeiros. Os romeiros vêm para cá para visitar o túmulo do Padre Cícero. Agora imagina você se existisse o túmulo da Virgem Maria. A grande peregrinação que era tremenda, entendeu? É interessante que o túmulo de Jesus tem. Você vai para Jerusalém... Nunca fui, né? Eu acho que eu nunca irei, não sei, né? De repente, né? Deus dá uma graça a ele. Você está vendo aí, é um dono de uma empresa de turistas. Ele diz: vamos mandar uma passagem para esse camarada conhecer Jerusalém. E aí lá em Jerusalém tem o local onde tem a igreja, onde lá existe o lugar onde foi colocado o corpo de Jesus. Mas não existe em Jerusalém, nem em redor de Jerusalém, um lugar onde foi colocado o corpo da Virgem Maria. Não existe. Então qual a conclusão que a gente tira disso? Dormiu, morreu, ascendeu ao céu. Não porque ela podia fazer isso, mas porque o próprio Deus a elevou. É tanto que a gente vê a imagem de Nossa Senhora da Conceição, a gente vê a imagem dos anjos carregando a Virgem Maria. É lindo isso na nossa igreja. Deixa eu ver aqui. E também nós acreditamos nessas verdades da igreja, gente, que existem 3 características da igreja. A igreja militante, que é a igreja que milita, a igreja que está aqui nessa terra. Nós estamos aqui nessa terra como igreja de Cristo militante. Nós estamos militando, trabalhando para a nossa salvação. Existe a igreja padecente, que é a igreja que padece no purgatório, né? O cristão que morreu, que não foi para o céu, que não foi para o inferno, está no purgatório padecendo, purificando-se. E existe a igreja gloriosa, que é a igreja que já está na glória, né? Onde lá está o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, os santos, e tem santo no céu. Nós vamos já embasar isso aqui. Então esta é a igreja gloriosa, certo? Está claro isso aí? E então, o protestante diz que só Jesus está no céu. É verdade? Vamos ver. E que os mortos estão dormindo, esperando a segunda grande e gloriosa vinda de Jesus. É verdade isso aí? Vamos ver também. E aí eu já convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 27 ao 28. Vamos pegar algumas passagens do livro de Hebreus que vai esclarecer alguns pontos para que a gente possa entender essas verdades. Hebreus capítulo 9, versículo do 27 ao 28, que diz assim: como está determinado que os homens morram uma só vez, logo em seguida vem o juízo. E aqui, gente, já cai por terra a crença espírita, que acredita que a pessoa morre uma vez, se está em pecado, aí depois ela se reencarna para pagar os pecados daquela vida passada, aí ela vai viver uma nova vida, aí peca de novo, aí morre, aí depois ela nasce de novo para pagar a vida das 2 vidas passadas. Que loucura, gente! Deus não trabalha com lixo reciclável. Deus não trabalha. É interessante você ver a Sagrada Escritura que diz: como está determinado, isso aqui é um princípio eterno, gente, está determinado, os homens morram uma só vez, logo em seguida vem o juízo. Lembra aquilo que eu falei a respeito da morte da alma, que se encontra com Deus, e a consciência e o espírito se encontram na presença dele? Baseado nisso aqui, que nós acreditamos nessas verdades. Ele vai dizer: assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados
da multidão e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Quando Jesus voltar uma segunda vez, ele vai encontrar muitas pessoas vivas aqui nessa terra e muitas pessoas esperando ele voltar. Em Hebreus ainda, também no capítulo 12, vai agora para o capítulo 12. E o versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Onde ele vai dizer: desse modo, cercado como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemos-nos das ciladas do pecado, corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Gente, nós estamos cercados de uma tal nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas são essas? São aqueles que morreram em amizade com Cristo. A nuvem de testemunha hoje para nós, quem é? São Pedro, São Paulo, São João, Santo Antônio, São Francisco e assim por diante. Uma nuvem de testemunhas, que o testemunho deles garantiram, por assim dizer, a amizade com Deus e estão no céu. Nós estamos cercados de uma nuvem de testemunha. O mundo invisível. Lembra que nós cremos no mundo invisível? Então nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Deixe-me ver aqui ainda. Vamos ver aqui em Hebreus ainda no capítulo 1. Hebreus, só voltar aí as páginas. O livro de Hebreus, ainda hoje, muitas pessoas, exegetas, estudiosos da Bíblia, não chegaram a um consenso em saber quem escreveu de verdade este livro, porque aqui tem alguns assuntos que Paulo aborda nas suas cartas, e aqui também tem assuntos que Paulo não aborda, pois as cartas de Paulo elas se assemelham entre si, mas aqui tem assunto que Paulo não aborda. Então ainda hoje não se tem a certeza de quem realmente escreveu o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim: eu acho que eu errei aqui a passagem, viu? Deixa eu ver aqui, eu acho que é o 11. É o 11, viu? Capítulo 11. 11, versículo 5. É o 11. Hebreus 11, versículo 5 diz assim: pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte, e não foi achado porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Certo? A palavra de Deus está dizendo que houve lá na antiguidade, no Antigo Testamento, um homem que não experimentou a morte. Ele foi arrebatado ao céu com o corpo. Certo? Então, se esse homem foi arrebatado ao céu com o corpo, esse corpo estava ocupando um lugar, pois era matéria. Certo? E ele foi arrebatado aonde? Para o céu. Em 2 Reis, não precisa você abrir não, mas em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 11, vai falar também de um outro personagem, de um outro homem que foi arrebatado ao céu, que foi quem? O profeta Elias. O profeta Elias estava lá diante de Eliseu, e aí Eliseu ia dar continuidade à missão de Elias. E aí Eliseu fez um pedido a Elias, que o Espírito com o qual Deus tinha dado a Elias, ele desse também a Eliseu. Só que aí Elias não podia fazer isso, ele não tinha poder para isso. E aí Elias disse: se você me ver na hora que eu for arrebatado, então o Espírito vai ser dado.
E aí Elias viu, quando veio como que um turbilhão, ele chama de uma carruagem de fogo, que Elias entrou e foi arrebatado ao céu, certo? Mais um personagem que não experimentou a morte e foi arrebatado ao céu, o profeta Elias, certo? Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. E agora, em Mateus, no capítulo 17, não precisa você abrir. Mateus, no capítulo 17 e no versículo 1 seguintes, vai falar a respeito da transfiguração de Jesus. Essa passagem todos nós conhecemos. Jesus chamou Pedro, João e Tiago, subiu a uma montanha e lá ele se transfigurou. E lá estava ao lado de Jesus 2 seres, que eles não se apresentaram para os apóstolos. Eles viram 2 seres e os apóstolos os identificou como sendo Moisés e Elias. Quem disse para eles que ali era Moisés e Elias, se eles não tinham visto eles? Viveu há bastante anos atrás, né? Deus revelou para os apóstolos, Jesus se transfigurou, mostrando a eles a sua glória. E ali estavam Moisés e Elias. E aqui fica uma coisa, porque Moisés experimentou a morte. Moisés morreu, foi sepultado. E Elias não. Estava ali um que tinha experimentado a morte e o outro que não tinha experimentado a morte. E esses 2 seres, da mesma forma que eles viram, também desapareceram, né? E aí eu pergunto, quando os irmãozinhos dizem, quando o irmão protestante diz que a pessoa que morre está dormindo, ora, Elias e Moisés estavam dormindo? Os apóstolos dizem que eles estavam conversando entre si, e morto conversa? Então essa crença de achar que a pessoa que morreu está dormindo cai por terra, né? Ele poderia até dizer, não, mas Elias não morreu, Enoque não morreu. Sim, mas Moisés morreu. E estava conversando. E é interessante também você perceber o seguinte, no Hebreus, ali no capítulo 11, versículo 4, nós vimos a respeito de Enoque no versículo 5. E no versículo 4 ele vai dizer, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim, e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou a sua oferta. Preste atenção nisso aqui, que é nesse detalhe, que é esses detalhes que nós precisamos pegar, acreditar e derrubar por terra a crença do irmãozinho protestante de achar que a pessoa que está morto está dormindo. Aí ele vai dizer, graças a ela quem? A oferta justa de Abel, é que apesar de sua morte, ele ainda fala. Está escrito aqui. Apesar da sua morte, ou seja, Caim morreu, Abel morreu, Caim, o irmão dele, matou ele. E mesmo depois de morto, ele ainda fala. Ora, quem está dormindo fala? Pode até falar, mas inconscientemente, aleatoriamente. Eu já vi, por exemplo, meu irmão, ele fala muito dormindo, não sei se ainda fala, mas ele falava dormindo, mas não falava coisa com coisa. E aqui não, ele fala mesmo, está entendendo? Então, essa crença de achar que a pessoa que morreu está dormindo, cai por terra, certo? Biblicamente falando. Estamos já finalizando, viu? Outra passagem também, não precisa você abrir, em Lucas no capítulo 23 e no versículo 39 ao 43, vai narrar o fato da morte de Jesus. Quando Jesus morreu, estava do lado dele 2 ladrões. Um ladrão começou a caçoar e o outro disse, olha, para com isso, porque para nós é justo a morte, mas para esse homem não, ele é inocente. E esse ladrão diz assim, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que é que Jesus diz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí quando eu digo isso para o irmão protestante, ele disse, não, mas o paraíso não é o céu. Eu digo, meu irmão, Jesus foi quem disse, ainda hoje estará comigo. Aí eu digo, Jesus está onde? No céu. Então se esse Jesus disse que aquele ladrão está com ele, onde é que esse homem está? No céu. Que também pode ser chamado de paraíso, né? Também pode ser chamado de paraíso. Então, tem gente no céu? Tem alma no céu? Tem. Jesus prometeu ao ladrão.
Tem como contra-argumentar isso aqui, gente? Não tem. Jesus foi quem disse: você vai contrariar Jesus. Quem é você para contrariar Jesus? Ainda hoje estarás comigo num paraíso. E ainda naquele mesmo dia, aquele homem se encontrou com Jesus no paraíso. Ou será que Jesus ia mentir? Será que ele na hora da morte pecou? Prometeu uma coisa que ele não podia cumprir. Deus é fiel, gente. A palavra de Deus vai atestar isso. Para embasar mais ainda, em Apocalipse, no capítulo 4, vai falar da corte celeste. E nesta corte celeste vai falar das pessoas que estão no céu, certo? Não vou pegar aqui por conta do horário para não ficar mais longo. Mas em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo de 1 a 5, vai falar da corte celeste. Vai falar dos anciãos que estão lá ocupando tronos. Vai falar no capítulo 10 ao 11 do coro da voz que João escutou, daqueles anciãos falando, cantando. Ora, como não tem gente no céu? Afinal de contas, o livro do Apocalipse é um livro de revelação. Foi Deus que revelou a João. João foi arrebatado e viu a corte celeste. Ou será que a palavra de Deus está mentindo? Então tem gente no céu? Tem. A palavra ainda vai dizer que lá no livro do Apocalipse que João viu e contou 144 mil. Então olha o tantinho. E aqui é um número simbólico, certo? Para dizer que tem muito número, muito grande, certo? Com isso a gente chega na conclusão, que tem gente no céu, que tem alma no céu e que não está lá por acaso. Em uma outra formação do curso Fé Católica, nós vamos falar a respeito da intercessão, do papel da alma que está no céu, certo? Não vamos entrar aqui, senão vai ficar longo. Mas para concluir, queria dizer para você que em 2 Coríntios, eu vou abrir aqui rapidinho para ler, que é só 2 versículos, 2 Coríntios, capítulo 2 e 3. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e 3, que diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se foi no corpo, não sei. Se fora no corpo, também não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e já ouviu palavras inefáveis que não é permitido a um homem repetir. Paulo vai falar que conhece um homem. Quem é esse homem? Paulo não queria dizer que era ele mesmo, certo? É como o livro de Santa Teresa d'Ávila. Ela fala de algumas coisas. Eu conheço uma pessoa, mas ela está falando dela mesma. Certo? E aqui Paulo vai dizer: conheço um homem, ou seja, a experiência mística que Paulo teve. E aqui entra uma coisa que só tem na Igreja Católica Apostólica Romana, uma coisa chamada mística. Assim como Paulo experimentou algo místico, temos na Igreja Católica muitos místicos e místicas, homens e mulheres que tiveram experiências inexplicáveis. Paulo disse que ele escutou palavras inefáveis que não é permitido a um homem repetir. Ora, se ele escutou palavras, tinha alguém falando, né? Palavras, não é uma palavra, palavras, tinha muita gente falando. Então tem gente no céu. Testemunha o próprio Paulo, certo? Filipenses no capítulo 1, 23 e 24. Filipenses capítulo 1. Está terminando já, viu? Capítulo 1, do 23 ao 24. Diz assim: Sinto-me aprisionado dos dois. Sinto-me prisionado. É isso mesmo. Sinto-me prisionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria
imensamente melhor, mas de outra parte continuo a viver. É mais necessário para vós, é mais necessário por causa de vós. Paulo está dizendo aqui que para ele queria era morrer, para ele estar logo com Cristo Jesus. Olha a esperança do céu, olha a certeza do céu. Se Paulo acreditasse que quando ele ia morrer, ele iria ficar dormindo até Jesus voltar, que esperança esse homem tinha em dizer um negócio desse aqui? Eu queria ele logo para estar com Jesus, mas é preferível que eu fique aqui por causa de vós, para que eu anuncie a boa nova, para que muitos se salvem, para que muitos conheçam o que eu conheci, para que muitos experimentem o que eu experimentei. O desejo de Paulo de salvar almas. E Paulo nutria em si essa promessa. Eu mesmo queria era ir logo para estar no céu com meu Senhor, E finalizando, essa é a última passagem, Apocalipse, últimos versículos do livro do Apocalipse. Só para fechar com chave de ouro o que a palavra de Deus vai dizer. Versículo 18 ao 21, que diz assim: eu declaro a todo aquele que ouvirem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas nesse livro. Se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte na árvore da vida e da cidade santa, descrita neste livro. Aquele que atesta essas coisas diz: sim, eu venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, João termina o livro das Revelações dizendo que atesta essas palavras como regra de fé, como dogma de fé. E aí fica para mim e para você essa certeza do céu, de que o céu existe e que é um estado onde a alma se encontra de amor contínuo. Por isso que nós devemos desejar muito aqui nessa terra o céu. E que existem pessoas no céu e que essas pessoas estão lá a falar, a cantar, a adorar a Deus. Certo? Tá claro, gente? Tudo isso aí? Alguma pergunta? Alguma coisa que não ficou claro aí? Tudo certinho? Você que está vendo aí no canal, caso tenha alguma pergunta, algum comentário, deixa aí, esse espaço é seu, tá bom? E até a nossa próxima aula. Estivemos unidos, reunidos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Dá um stopzinho aí.